A gente vai continuar jogando Ungrounded e peço que ignorem os barulhos externos, porque tá tendo tipo uma construção do lado, um cachorro latindo e gente batendo na parede. E eu tentei esperar pra eles pararem, mas eles não param nunca. Então, vamos continuar assim mesmo. Ai, Deus, que tristeza. Bora lá, vamos ver se a gente consegue terminar essa historinha hoje. Bom, sem esperar pela resposta do recém-chegado, outro cavaleiro pergunta com dúvidas. Ou uma nova vítima? Não, olhe para ele. Ele quer morrer, mas ainda luta. Me senti representada nessa frase. Congelados olham fixamente para o vagabundo. Vai juntar-se a nós na nossa nobre causa? Vagabundo. Ai, eu tô bocejando, nem tô com sono. Socorro. Desculpa, perdão. Continuando. Quem é você e qual é o seu propósito? Nós somos os carrascos. A vida rejeitou-nos, por isso rejeitamos todos os seres vivos. Aqui uma coisa tem a ver com a outra. Vida, ser vivo. Vida te rejeitou. Enfim, quando a Primeira Guerra começou, o nosso tempo foi preenchido por incontáveis batalhas, e quando não sobrou ninguém, fomos abandonados. Vagabundo, fale-se de 2 guerras, só conheço uma. A terra queimou 2 vezes, a primeira vez foi culpa da nossa estupidez, a segunda vez pelo nosso desespero. Mas nada teria acontecido se não fosse o necromante. Ele pôs 2 principados, tá certo, um contra o outro, com complexidades e intrigas para ver a guerra. Aproximou-se dos 2 príncipes e ofereceu-lhes a magia da morte. Quando os exércitos se esgotaram e as terras ficaram pobres, os senhores aceitaram a sua ajuda. Quem é este necromante? Nós não sabemos, estamos à procura. A vingança não levará muito tempo. O necromante deve pagar. Na sua perseguição, exterminaremos todos os seres vivos, pois foi para a guerra que ele nos criou. O nosso príncipe está esquecido, e os nossos filhos repousaram em sepulturas com tolos e covardes, que fugiram da morte para o fogo. Não nos vamos permitir descer tão baixo. A dor é a nossa força. Quando queimarmos a necromante, queimaremos este mundo, para que não haja mais estupidez, para que não haja mais desespero. A vida é um erro. Isso é, gente, eu vou concordar, porque é realmente isso, a vida é um erro. A gente só sofre. Mas não, se você gosta da vida, então não é, né? Mas no caso aqui, isso é verdade. A força abandona o vagabundo. Sente dor e ressentimento por tudo que lhe foi causado por outros, por pura memória e solidão. Apertando o punho, a espada ele repete: a vida é um erro. Os guerreiros mantêm-se em silêncio. Reflexos da dança do fogo sobre o aço preto de sua armadura desviam a atenção dos olhares pesados. Para que precisam eles do fogo? Não os desprezam? Ou talvez seja por isso que se amontoam à volta da fogueira como se ainda estivessem vivos. Eles estão a testar a sua vontade, o seu espírito. Afinal de contas, o fogo pode proporcionar paz, tudo o que todos os homens mortos realmente precisam. Entende o nosso propósito, seja um de nós. Eu não sei, eu sigo meu caminho, mas aí eu vou continuar sozinho, aí eu me junto a eles, aí eu tenho companhia. Vou me juntar a eles, porque pelo menos eu vou ter um propósito. A raiva desperta tão bruscamente como as chamas se acendem. E mesmo que ele desapareça em breve, afinal, tudo vai desaparecer. O vagabundo pensa que está a fazer a escolha certa. É o que todos nós fazemos, né? A gente pensa que tá fazendo certo e às vezes não tá, e às vezes tá, e às vezes não sei. Acontece várias coisas, né? Isso é ser vivo. Uhul. Nada no mundo poderia mudar a sua opinião. A vida é um erro. Com o último raio de sol, eles partiram. Ai, que lindo! Que linda a imagem.
Não tem nada atrás da minha webcam, tá, gente? É só o céuzinho vermelho. Os montes pedonais seguem-os com as nuvens encarnadas. O lugar é demasiado pacífico. O vento está livre e despreocupado. Não faz qualquer barulho ou uiva. Apenas toda a suavidade na relva e retira-se para o céu, como se tivessem medo de magoá-la. Gente, que é lindo, mano, os trechos desse negócio. E esse lance aí de a vida é um erro me lembra muito a morte e a salvação. Do Hades de Cavaleiro do Zodíaco. The Last Canvas. Ficou escuro agora o céu. As nuvens juntam-se e espalham pó branco, e quando a noite cai, misturam-se com as estrelas. As marcações na bainha tornam-se inúteis. Ao lado dos carrascos, o vagabundo sente o tempo. Ele pergunta-lhes sobre sua primeira vida e enche os seus corações com a sua dor. Quando o peso do seu sofrimento se torna insuportável, ele deixa de fazer perguntas. Dia e noite caminham em silêncio, cada um a pensar numa coisa. A vida é um erro. Oxe, é tipo um culto? Talvez não tenha sido tão bom assim a escolha de continuar seguindo com essa frase aí. Os pensamentos só param quando o vagabundo se obriga a memorizar as estrelas. Mesmo a partir daqui é possível vê-los. Um pássaro, uma pérola, uma donzela. O escudo é um sem nome. Bem bonito. A imagem de alguém aparece nas suas memórias, mas ele afasta-as. E agarrando-se aos sentimentos brilhantes, surge um diferente. Ele pensa na donzela guerreira, determinada e apaixonada. O seu olhar penetra a alma. O seu toque parece-se mais como fogo. Quem é essa, meu Deus do céu? Ela sorri cintilantemente. O vagabundo percebe que era alguém da sua vida. A memória regressa parcialmente a ele. E, no entanto, descarta todos os pensamentos. Ele não precisa de memória, nem amarga, nem amável. Isso é verdade, né? Tá morto, eu acho. Apenas a imagem de que ele se lembra enquanto olha para as estrelas. Ela é o seu anjo da guarda. Que bonitinho. Tem uma capa perto da estrada. Após a princípio, não há nada, apenas um buraco que permaneceu depois de um rio seco. Na beira de uma capa, pedregulhos são cobertos de musgo contínuo. Demora algum tempo até que o vagabundo avista uma figura num manto cinza-amarelo. Alguém está sentado sobre um abismo, com a cabeça inclinada. Os carrascos não têm a oportunidade de se aproximarem. Ai, eu pulei sem querer. Calma, deixa eu voltar. Esse aqui dá pra voltar. O desconhecido levanta-se e corre em posição de batalha. Os seus movimentos são precisos e seus golpes são fortes. Ele é desconfiado, calmo, perfeito. Com facilidade, como se ele estivesse a brincar, ele aniquila todos os carrascos, exceto ao vagabundo. Perdi, meus amigos. Ele esmaga-lhes com os crânios, parte-lhes os ossos e, juntamente com a armadura, e atira tudo para o precipício. Depois, sem se virar, senta-se de novo no seu lugar. Junte-se a mim. Você matou meus amigos, tá louco? Ai. Há uma lacuna onde o coração do vagabundo costumava estar. Falta-lhe a força para odiar quem quer que ele tenha retirado seu propósito. Então, ele tirou o propósito que eu tinha dado pra mim mesmo. Ai, inferno. Destruir todos os seres vivos. É isso que os carrascos realmente queriam? Mais cedo ou mais tarde, seriam detidos. Eles sabiam. O vagabundo amaldiçoa silenciosamente seu destino e recusa-se a admitir que fez a escolha errada ao juntar-se a eles. Eu não sei se eu fiz a escolha errada. Foi um propósito. Fez parte da lição de aprender, não é isso que as pessoas falam? Uma lição de vida. Ora mais, ora mais. Mesmo assim, sem eles, será mais fácil para ele. Os pensamentos deixam-no e ele senta-se ao lado do estranho, balançando as suas pernas no precipício. Pode-se dizer que ele é um homem morto, apenas pelos ossos dos seus dedos, que aparecem por baixo dos buracos das suas luvas. O seu rosto é ocultado por uma máscara e túnicas encamadas cobrem todo o seu corpo. Ele matou todo mundo. E você está sentando do lado dele. Por que me poupou? Tu estás confuso. E a vida é isso. Quer dizer, né? No caso aí, não sei se tem vida, mas enfim. A propósito, quem és tu? O vagabundo. Então não se lembra do seu nome também.
E como devo chamá-lo? Outros nomearam-me de filósofo. Suponho que também poderia. Ele emana tranquilidade. Não é tão frio e indiferente em comparação com todos os outros homens mortos que o vagabundo tinha encontrado até agora. Mas como se não houvesse aqui ninguém. Como tudo pode... Ai, meu Deus, coloquei li tudo errado. Como pode ser? O vagabundo estende a sua mão lentamente a tocar no ombro de modo a não assustar o estranho. Os ossos mortos não conseguem transmitir sentimentos, mas a mão acerta num obstáculo. Afinal de contas, não é uma visão. O estranho não reage ao gesto. O que estás aqui a fazer? Nada. Como assim? Estou a pensar. Isto é a inação. Isto é inacção para o mundo dos mortos. Em que é que estás a pensar? Sobre a água, a terra, o céu. Em que mais se pode pensar quando se está morto? Sobre o seu sofrimento? Esse é o caminho para o esquecimento. Oh, é. Bem filósofo mesmo. Filósofo. Por que está a usar uma máscara? Tantas perguntas, tantas questões. O meu rosto está marcado pela morte e pelo tempo. Aqueles que permanecem conscientes não precisam de o ver. O vento canta no oco. O filósofo responde à sua canção com um zumbido. Uma melodia incômoda traz memórias indesejadas. Isto é, um hino. E algo nesse zumbido soa terrivelmente familiar. É aquela menina de novo? Que ele viu nas estrelas? Também se lembra disso? Sim. Ah, sim, né? Lembra-me, embora não saiba por quê. Por detrás da máscara fria, o vagabundo sente um sorriso. Como que se sente o sorriso de alguém, meu Deus do céu? Mas ok. Todos se lembram disso, não há nomes, não há passado, mas cada um de vós lembra-se do hino. Tu falas como se não fosse um de nós. Eu não sou um de vós, nem por isso. Não foram as ações do necromante que foram responsáveis pela minha maldição, e eu lembro-me de tudo. Lembra-se por que é que a guerra começou? Quem éramos? E por que é que lutamos? Sim. Diga-me. Um príncipe roubou algo de outro príncipe. Ai, como sempre, né? Ai, ai. Com medo de que descobrisse, o primeiro desencadeou uma guerra, para ser o primeiro. O segundo príncipe descobriu sobre o roubo, quando os rios sangrentos já estavam a correr, e as coisas pioraram ainda mais. Quem me dera poder dizer que os rumores levaram o necromante aos reis, que foi a sua língua maligna que provocou a primeira guerra seguida de outra. Não é ele culpado pelo destino dos homens mortos que vagueiam por todo lado? Foi o trabalho das suas mãos, mas a culpa das mortes humanas recai sobre os príncipes até ao mesmo ponto. Afinal, foram eles que concordaram em fazer um acordo com o mal. Verdade, né? Eles começaram a guerra. Não dá pra pôr toda a culpa no necromante, por mais que ele tenha culpa. O necromante tinha sonhos inalcançáveis, exigiu o impossível a um dos príncipes, e este concordou indiferentemente. Quando o príncipe se recusou a cumprir as suas exigências, o necromante foi a outro. Eita, gente. Mano? Por quê? Aconteceu lá uma história semelhante como resultado, ambos os principados acabaram com um exército de homens mortos descontrolados sob a sua asa. Mas até essa altura, o necromante não se importou. Traíram-no, por isso ele foi-se embora, vendo os principados caírem com a consciência limpa, e até certo ponto ele estava certo. O filósofo ri-se baixinho. Eu não acredito nisso. O que foi que ele exigiu? O que foi que ele exigiu? Não vai dizer. Os seus objetivos podem parecer grandes, mas tudo o que ele conseguiu foi inúmeras mortes. Nenhuma ideia pode justificar tais ações. Verdade. Embora os príncipes sejam tão culpados como o necromante, se ele não tivesse interferido, tu conseguiria sobreviver com uma guerra. E tu não estarias aqui agora. E onde estou eu? A caminho do necromante. Ainda não te apercebeste que estás sempre a seguir em frente? Como se algo estivesse a chamar-te para seguires em frente sem que te apercebesses para onde, mas tu sabes. Meu Deus, gente, para que tantas palavras complications?
Ai, alguma coisa espera-te para além do sol? Não sei, filósofo. Eu não tinha um objetivo até se matar todo mundo. O vagabundo tenta lembrar-se de todo o caminho que fez e percebe-se de que nunca escolheu a sua direção. Ele não tinha vontade, ele apenas continuou. Ele admite. Sim, é o necromante que chama-te. Ah. Ele canta para ti, credo. Ele canta para todos. Ele invoca os restantes mortos perdidos. Ele quer consertar o que fez. Mas ele se arrependeu? Matando-nos a todos? Mas já não estão mortos, vagabundo, pelo amor de Deus. Sim. O filósofo ri-se de novo e o vagabundo fica assustado por um momento. Ele tinha esquecido esse sentimento, medo. E não. Ai, eu pulei de novo. Calma, deixa eu voltar. E não se lembrava, desde que se tinha percebido que estava morto. No entanto, não foi a morte que o assustou. Apenas que semeia a morte arrepender-se dos seus pecados. Tudo isso é difícil de aceitar. Eu compreendo. Até eu acreditei uma vez durante muito tempo que tudo é mais complicado do que parece, mas a realidade é sempre mais prosaica. O mal está em todo lado. O mal está em todo lado. É, isso é real. O necromante não compreendeu isto. Como é que sabe tanto? Eu era seu amigo. Ah. Suspeito. Vou salvar. O silêncio surge e dura muitos dias. Desgrama! Gente, perdão, as batidas do nada. Enfim, a construção do lado. Continuando. O silêncio surge e dura muitos dias. Por baixo dos joelhos ossos do vagabundo, as flores têm o tempo de crescer. Ele começou a sua viagem em busca de outros. Ele queria falar e ouvir e sentir. Agora o filósofo está ao seu lado e o tempo pertence-lhes. O vagabundo fala sobre o que aconteceu, sobre como tentou queimar-se. Como ele deu nomes aos 2 mortos sensíveis e, ao perder a fé na vida, juntou-se aos carrascos. Mas é que eu não tô entendendo esse lance de perder fé na vida quando você já tá morto, gente. Não faz sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Ele não enfrenta aprovação ou desprezo, por isso sente-se aliviado. O filósofo fala de cemitérios transformados em campos de flores, sobre a música do silêncio sobre as estrelas. Os vivos têm corpos e sentimentos, eles não precisam de um significado. E quanto aos mortos, será que esta vida é digna de atenção? Você tá morto, não tem vida, né? Começa por aí. Tantas reflexões, opiniões e palavras, o filósofo faz perguntas para as quais o vagabundo não sabe as respostas. Uma coisa é certa para ambos, o necromante não vai desistir, e isso significa que ninguém terá a oportunidade de encontrar as respostas e as perguntas. Só quando o vagabundo nota a ferrugem na sua armadura é que percebe-se que já se passaram anos. Nossa Senhora. Ele e o filósofo conhecem-se demasiadamente bem. O momento da despedida chega. Mas por quê? Habituarmos-nos novamente à solidão. Não é tão difícil, pois o vagabundo está calmo. Esta paz de espírito que ele preza e carrega consigo o resto do caminho. Gente, se a morte foi isso aí, que tristeza, né? É tipo, você vive, não precisa comer, não precisa fazer nada, só você anda e caminha e é isso aí, forevermente. Que horror. Mas continuando, né? Ao descer para uma ravina, esconde a tênue luz do sol. O vagabundo encontra um buraco profundo. O túnel conduz a algumas cavernas deixadas por criaturas há muito mortas no subsolo. Ele encontra os seus ossos grandes e está quase alegre por não ter de combatê-los. Os túneis estão úmidos e o vento uiva dentro deles. A umidade instala-se nas armaduras. A umidade instala-se na armadura. Eu pulei de novo. Por que eu faço isso? Volta rapidão aqui. Não. Os vivos não conseguem respirar aqui com facilidade. A luz está a ser substituída pela escuridão. A cada passo espalha-se um eco. Não há necessidade de se habituar ao escuro. O vagabundo escuta. Ouve os seus passos, gotas que caem ao bater nas pedras, a canção. Acena-lhe de forma quase imperceptível. Isso é um hino e o anseio de alguém. Dias perdidos, destinos arruinados, sem arrependimento, mas tenho de consertar.
cada vez mais próximo. Acabará em breve, eu acho. Ai, que horrível isso aqui. Ainda bem que eu tô gravando isso no claro. As grutas param com a cave de uma fortaleza. Os cadáveres repousaram em todo lado. Estacas, ossos, cabeças sem olhos. A terra é negra de carne que se mistura com a lama. Também eles responderam ao apelo. O vagabundo sai da cave, andando intencionalmente mais alto. Chocalha. Ai, meu Deus, o quê? O vagabundo sai da cave, andando intencionalmente mais alto. Quê? Como assim andando mais alto? Mas enfim. Chocalha com a armadura e afasta o medo. Tá. Venha e lute. A presença do desconhecido dá origem a uma onda de calor. O necromante é uma carne viva. Ah, então esse é o necromante. Chegamos no necromante, gente. O calor da respiração e o cheiro de sangue. A sua cabeça está coberta com um pano preto. O seu vestido está a arrastar-se no chão, a roçar e a desfazer-se. Ele fala, mas não olha para o vagabundo. Ai, parece aqueles bichos de Harry Potter. É sempre preciso esperar tanto tempo. Estou cansado. Estou tão cansado. Ele é cego. O salão que os rodeia está quase vazio, e o necromante não tem medo de cair. Ele sente o vagabundo e caminha sem hesitação na sua direção como se fosse avistado. O vagabundo assume uma posição de combate e prepara-se para repelir o ataque. O necromante respira com força e congela. A canção rompe-se. O vagabundo não sente nada, apenas vê a confusão do velhote à sua frente. Não és o primeiro. Houve outros? Demasiados. Mataste-os a todos? Sim. Por quê? Tive que fazê-lo. O vagabundo sente a raiva aproximar-se. Teve que fazer. Será que ele não quer fazer? Ou se ele só falou isso de uma forma normal? De, sei lá, vieram me atacar e aí eu tive que fazer isso. Bom, vamos ver, né? Para que servia tudo isso? Por que ajudou a guerra a continuar após a morte dos seus guerreiros? O que querias tão desesperadamente dos príncipes que concordaste em condenar tantas almas à perdição eterna? Tu não irias compreender. Eu vou falar diga-me, porque diz-me é muito esquisito. Diga-me. Eu não sou ninguém. E sou diferente de todos os que conheceram. Vou tentar compreender. Claramente, vagabundo sou eu na vida. A pessoa pode me lascar e eu vou tentar compreender, pra entender o que aconteceu. E ainda vou, né? Enfim, cuidar da pessoa. Suspirando de descontentamento, o necromante range com os seus dentes. Os príncipes prometeram-me recursos e os seus melhores homens, não para fins maléficos. Eu estudei a vida. Queria tornar-me imortal, como um dos meus amigos, para mudar o mundo da forma como ele mudou-me. Eu partilharia a eternidade com aqueles que considero dignos, mas ninguém seguiu-me. Bom, isso aí foi meio mesquinho, né, necromante? Porque ninguém tem que te seguir, não. Por mais que alguém tenha te tocado dessa forma. Mas continuando. Mesmo que quisessem, não o podiam fazer. A maioria acabou por ir parar ao exército. Outros foram privados da sua liberdade pelos príncipes e mantidos sob a supervisão. Mas por que matas todos os mortos? Mas por que... Mas por que matas todos os mortos? Afinal de contas, aqueles de que necessita podem estar entre eles. Agora são homens loucos. Não há ninguém para salvar. Não se pode ter a certeza. Estás a fazer a coisa errada. Não cabe-lhe a si julgar-me. O vagabundo senta-se como se estivesse a sufocar. Ele não consegue encontrar as palavras. O necromante inclina suavemente a sua cabeça. Já não interessa. O mesmo destino espera o vagabundo. A sua voz está imersa de indiferença. Hein? Já conheceu muitos que ainda conseguem se lembrar. Poderia ter ficado com eles. O seu objetivo teria sido alcançado, mas rejeitou-os a todos. Rejeitado porque não é a solidão que é a sua maldição. Quer voltar a viver? Recupere o seu corpo de volta, regressar àqueles que amou. Isso não acontecerá.
Façam uma verna perante mim. O que é Vênia? O que é Vênia, meu Deus do céu? Mas enfim. Pois é, apenas uma recordação que sobreviveu a si mesma. O necromante levanta sua mão magrela, preparando-se para lançar um feitiço. Uma canção sem palavras e sem música ressoa novamente na cabeça do vagabundo e ele larga sua espada. É isso? Vou morrer assim? Escutei o cara e deixei ele matar? Eu, hein? O seu caminho, o seu pensamento, as suas decisões. Não encontra força em si mesmo. Quanto mais ele resiste, mais ele quer desistir. Isso é... Nossa, mano, isso é pesado. O caminho sem princípio e sem fim. Ai, meu Deus. A estrada sem sentido. A amargura domina. Uma penetrante e louca sensação de falta de pontaria. O desejo de esquecer tudo o que viu, ouviu e fez. O vagabundo, o sem nome, sem memória que era, e assim permaneceu, impessoal. Se tudo isso pudesse terminar mais cedo, o silêncio cobre-o, põe-no a dormir e o vagabundo deixa de olhar como se estando vivo, se permitisse fechar os olhos. Morri? Eu acho que eu morri. A escuridão iminente e onipresente é interminável. Ele nem tem de acená-lo, ele cai nos seus braços. Em breve não restará nada. Os últimos momentos são a tranquilidade do coração. Ele finalmente encontrou a paz. Eu morri! Acabou assim! Ai, que triste, gente. Não, tipo, esse daqui foi muito bom, eu gostei, mas é super triste, cara. Literalmente você vai fazendo as coisas, caminhando, né? Fazendo o que tem que fazer, seguindo um caminho que nem você sabe o que era, até descobrir, né? Que era o necromante. Pra ele meio que te matar de novo, né? E você ficar em paz. Só que eu acho que, no fim das contas, é melhor assim, certo? Mas, pra grande maioria das pessoas, elas preferem continuar presas em um lugar onde se parece uma vida, né? Ah, enfim, eu não sei mais o que eu estou falando. É isso. Terminamos o Ronda, foi muito bom, eu gostei. As ilustrações também são muito bonitinhas, assim como do Grande Fantasia. E dessa vez eu gravei sozinha, por motivos de não sei se o pessoal da live ia querer que eu continuasse, porque é bem calminho esses tipos de jogos. Eles não. É só tipo texto mesmo e algumas escolhas. E. Enfim, eu adorei gravar, foi muito divertido até. Esse aqui eu gostei mais do que o do Fantasia Medieval. Porque fala muito sobre essa reflexão de morte. E faz a gente pensar bem sobre, apesar das palavras super complicadas, que eu às vezes não sei o que significa, mas eu acho que não interferiu muito, porque a grande maioria das palavras eu entendi, né? Enfim, é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam para vídeos de MMORPG, Blue Protocol e etc. E até a próxima!